entendemos ser um atentado à saúde pública. De salientar também que tão logo as autoridades tomaram conhecimento, criaram diligência para ultrapassar a situação. Assim, Almunga reitera maior atenção na utilização deste objeto. O terceiro assunto, recebemos uma denúncia de cidadã que se viu despejada da sua própria casa por situações pouco claras no município do Lubito. Recentemente, fomos informados que a senhora já lhe foi entregue pelas autoridades uma residência na centralidade do Luongo. A Almunga parabeniza a ação e continuará a fazer o acompanhamento do processo em tribunal. O quarto assunto, a Almunga realiza hoje, 9 de dezembro, uma conferência 9 de dezembro em Luanda, a conferência sobre a situação dos imigrantes e refugiados em Angola, com o lema Inclusão, Participação e Desenvolvimento. O quinto, óbito. Por último, a Almunga lamenta o passamento físico do Sr. Willow Manuel, pai do diretor executivo João Malavindele. Donaldo, são estas atividades desenvolvidas pela Almunga nos últimos 15 dias. Bom dia e boa continuação. Obrigado, Cecília Fernandes, e até a próxima edição do programa Corrupção é Crime. O microfone não está bem, eu estava distante. Estavas muito próximo. Tem aquele barulho. E quem está ouvindo vai ser irritado. Estavas bem. Só não podia te interromper, senão você ia ficar mais nervosa do que já estava. Corrupção é crime. Quinzenalmente às quintas-feiras, aqui na Rádio Eclésia, a partir das 8h30. Nós não temos intenção de apoiar um lado, um partido ou outro. A nossa proposta é ajudar a resolver o problema. A responsabilidade é não ter feito o levantamento, não ter feito uma apreciação sobre o montante real desviado ao Estado, ou seja, devia ter sido apurado. Quanto realmente, desde não sei quando até hoje, foi retirado ao Estado ilicitamente, onde está, onde é que foi, qual foi o recurso, não precisa de recurso. Nós entendemos que a questão da corrupção hoje é um problema do Estado. Realização, apoio, Amanhã, 10 de dezembro, o mundo celebrará o 73º aniversário do Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data serve para apontar a necessidade de ações do Estado e da sociedade no cumprimento dos compromissos civis, políticos, sociais e ambientais previstos na Declaração Universal. Para a efetivação destes direitos, têm surgido alguns obstáculos, como o caso da corrupção. Este fenómeno é analisado apenas no ponto de vista econômico, causando debates a respeito dos prejuízos financeiros que ela acarreta. Contudo, se nos aprofundarmos um pouco no tema, concluiremos que os direitos humanos também são afetados por este mal, impedindo os cidadãos de terem acesso à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, proteção à maternidade e à infância. Para discutirmos o tema sobre a corrupção como entrave aos direitos humanos, convidamos aqui o representante da Delegação Provincial dos Direitos Humanos de Benguela, o Sr. Gerry Simão. Bom dia.
Bom dia e muito obrigado. Convidamos também o advogado Nestor Chipaca, que neste momento não se faz presente, e vamos também apresentar aqui o ativista da Umunga, Gabriel Romeu. Bom dia. Bom dia, Donaldo. Bom dia aos ouvintes da Eclésia e aos seguidores da Umunga nas mídias sociais. Bom dia aqui ao meu colega de painel, Dr. GR. E, claro, aproveitar também os microfones da Eclésia para então poder felicitar a todos os profissionais desta casa de rádio por mais um aniversário ontem, por sinal o 67º. Então, de parabéns aos profissionais desta casa da rádio. E para nós, enquanto Umunga, também é um prazer enorme fazermos parte desta família com o programa Corrupção e Crime. Obrigado. Muito bem. Eu sou Donaldo Souza e para si também, o caro ouvinte, a sua participação é importante e por isso terá de ligar para os números 926 23 19 19 996 19 19 19 e os nossos internautas podem participar através da nossa página do Facebook. Bem, eu quero começar com o nosso convidado Ger Simão, que é o representante da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos. Bem, a corrupção é um crime que mina o Estado de Direito e na medida em que ela coloca o serviço de interesses particulares em desviando da persecução do interesse público. Na sua opinião, por que é importante falarmos da corrupção à luz dos direitos humanos? Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida. Em primeiro, quero agradecer a oportunidade que me foi concedida por Sua Excelência, o Senhor Delegado da Justiça e dos Direitos Humanos, em estar presente aqui nesta casa de rádio e, em conjunto, debatermos então este tema atual e candente para a nossa sociedade. E também quero já agora felicitar essa casa de rádio, não é? Por ter feito mais uma resenha primavera, desta feita o seu 67º aniversário. Parabéns, Rádio Eclésia, e agradecer também a vossa comparência e parabenizar-vos, não é? Pela oportunidade que nos concede e pelo convite que nos foi interessado. E falar aqui de corrupção, o vosso tema até que veio é tão sugestivo, mas enferma de algum branqueamento, porque hoje já não é tabu falar de corrupção e, no entanto, não me soou tão bem ver que a Umunga, uma das organizações ativa na defesa e promoção dos direitos humanos, tentar branquear esta questão. E, como vê, uma questão de interesse nacional e que passou a ser agora até questão de segurança nacional. Portanto, não seria a Umunga hoje começar a branquear até o tema. Para a percepção dos nossos ouvintes, o que é este branquear o tema? Exato. O tema que nos é proposto aqui é a corrupção como entrave dos direitos humanos. Sabe, senhores, a corrupção não é um entrave. A corrupção não é um entrave. Ou Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, não chamasse a peito a questão da corrupção. Ou Sua Excelência, o Senhor Delegado da Justiça, não chamasse a peito esta questão e, inclusive, o mês passado, tanto finais do mês passado, Sua Excelência, o Senhor Delegado da Justiça formou todos os 100 representantes municipais em questões de direitos humanos e corrupção. E aqui a nossa organização está a dizer que a corrupção é um entrave. Meus senhores, a corrupção não é um entrave. Vamos ter a capacidade de chamar as coisas por seus verdadeiros nomes. A corrupção é a mãe, é a origem de todas as desgraças humanas. Então não é um entrave, é esse portão, é essa chave que está aqui por trás da nossa porta, que nos coloca aqui uma questão. Se quiser sair tem que abrir a porta. É fácil fazer. Tirarmos o entrave da porta. E isso aqui, a corrupção em Angola não é um entrave. Portanto, é um inimigo que é pior do que o que nós estamos a atravessar aqui, o que nós temos aqui, que estamos aqui habitualmente chamado de
Covid-19. O inimigo que não estamos a precisar, que não temos armas suficientes para combatê-lo. Mas a corrupção é um grande inimigo que nem com tanques, nem com não sei o que, é possível desarmarmos esse homem. Então não é um entrave. É a mãe das origens de todas as maldades que o universo atravessa. Ok. Ainda bem que temos aqui um ativista da Munga também, Gabriel Romeu, quer aqui fazer, ou seja, rebater aquilo que disse o Sr. Gerry, quando diz que a Munga está a branquear o termo, o entrave ou o tema em situação. Claro, claro. A Munga não pode deixar passar essa situação em branco. Quando nós partimos do princípio de que a corrupção é um entrave, nós estamos a dizer que a corrupção ela constitui uma grande dificuldade para a materialização dos direitos humanos. Acho que é importante aqui começarmos a compreender os conceitos, né, que é para depois não ficarmos equivocados na maneira como nós abordamos os temas. Nós entendemos realmente que a corrupção é um entrave. Constitui uma grande dificuldade na materialização dos direitos humanos por 1001 razões. E nós vamos só elencar aqui algumas. Mas antes mesmo de eu começar a entrar nessa questão, Donaldo, eu queria tentar ajudar os nossos ouvintes lá em casa a tentar perceber essa questão dos direitos humanos, porque nos dias de hoje ainda constitui grande dificuldade as pessoas perceberem as questões relativas aos direitos humanos. Portanto, assim, em termos mais básicos, nós podemos dizer que os direitos humanos são todos aqueles que nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, possuímos, não é? Para não apenas vivermos, mas vivermos com alguma qualidade, para vivermos com alguma dignidade. Então, nós somos seres especiais, somos seres humanos especiais e, portanto, precisamos nos tratar com respeito, com dignidade, com honra, com o valor que nos são merecidos. E, portanto, estes direitos estão salvaguardados num conjunto de leis, não é? Que, do ponto de vista daquilo que são as convenções internacionais, o país aderiu, Angola aderiu. E, precisamente, essas leis servem para nos proteger daquilo que são as ações ou omissões do Estado nas relações com os cidadãos, desde que isso perigue então aquilo que são os direitos fundamentais e as liberdades dos próprios cidadãos. Ou seja, parte-se aqui do princípio de que o Estado é uma pessoa de bem, mas, no entanto, nas suas relações com os cidadãos, muitas ações que o próprio Estado pratica, não é, perigam, não é, de alguma forma, os direitos fundamentais e as liberdades dos cidadãos. Neste sentido, surgem os direitos humanos para poder defender os cidadãos das ações. Mas também nos defende das omissões. Por quê? Porque a partir do momento em que o Estado admite que o cidadão tem direito, por exemplo, à saúde, e não cria condições objetivas para tal, tanto, quer dizer que o Estado está a ferir os direitos dos cidadãos por não garantir este serviço. Portanto, a perspectiva dos direitos, o foco dos direitos humanos é nessa perspectiva, é de tratar o indivíduo, o cidadão, com dignidade, com honra, com o valor que lhe é merecido. Agora, sim, entrando diretamente nessa questão, é para ajudar o Sr. Gerry a compreender, a corrupção constitui, sim, um entrave aos direitos humanos, por uma razão muito simples. Os direitos humanos têm uma componente mais material. Vamos partir do princípio de que todos nós, enquanto seres humanos, temos duas grandes dimensões. Temos uma dimensão material e temos uma dimensão imaterial, ou, se quisermos, espiritual. Portanto, as dimensões materiais são aquelas que precisam ser satisfeitas com elementos palpáveis. Por exemplo, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos comer, precisamos de comida à nossa mesa. Nós precisamos nos vestir, nós precisamos de habitação para nos defendermos, por exemplo, ou para nos abrigarmos das intempéries. E para a materialização destes direitos, que por sinal são os direitos econômicos, sociais e culturais, precisa-se recursos. Okay? O Estado, para construir uma escola, precisa de recursos. Para construir hospitais e demais infraestruturas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, precisa de recursos. Okay? E se tivermos que trazer aqui a questão da corrupção, que também é a ideia segundo a qual os gestores públicos, aquela pessoa que é gestora do erário público e faz a utilização destes recursos para os seus fins particulares, nós facilmente chegamos à conclusão que aqueles recursos que deviam ser utilizados para a materialização de todo esse conjunto de direitos, na verdade, são retirados para ganhos particulares, para fins particulares. E é nesse sentido que a Munga coloca a questão da corrupção como entrave aos direitos humanos. Portanto, e mais, okay? A corrupção mina, conforme fizeste menção na tua nota introdutória, o Estado democrático e de direito, porque retira a confiança dos cidadãos no próprio Estado, não é? Retira a confiança do cidadão no próprio Estado
E também essa questão da corrupção traz aquela questão que nós podemos aqui considerar como a captura do próprio Estado, não é, pelas pessoas, pelos dirigentes do país, não é, que se acham, passam a se arrogar como donos e senhores, não é, de todos os recursos que o país possui. Então é sim um entrave, senhor Gerry, vamos tentar compreender as questões, que a corrupção é sim um entrave, porque hoje por hoje, se as pessoas não estão a conseguir ter acesso à saúde com esse problema dos médicos, é precisamente porque alguma coisa não correu bem, não é? Eu tenho uma... Quero responder? Quero acrescentar alguma coisa que disse aqui o Gabriel? Não. O que é que percebe, mais ou menos? Ele está a falar aquilo que nos vem na alma. Na verdade, a expressão é que é muito branda. Se tivermos em conta aquilo, a dimensão do que se pretende sobre os direitos humanos. E fico contente agora quando ouvi elas discernir com perfeição aquilo que é até o nosso papel como defensores dos direitos, ativistas dos direitos humanos, defensores dos direitos humanos. Fico muito contente. É porque nesta nossa província de Benguela está dotado de pessoas capazes de levar este barco a um bom porto. Porque, de facto, disse entrave, eu diria, origem, mãe de todas as desgraças, tanto a corrupção é isto, inclusive está escalonado, grande, pequena, média, é endêmica, sistêmica, porque podemos encontrar nos órgãos da administração pública, portanto, e ali é onde direciona todas as nossas atenções, porque aquela corrupção feita, por exemplo, eu querendo enganar uma menina para namorar e vou-lhe paquerar porque tenho 1000 kwanzas e a menina cai, não é tão maldosa como aquela que pega em 50 mil bilhões de dólares e leva para paraísos fiscais e para fins próprios pessoais. Portanto, é esta que preocupa. A par disso, se esta de cima não tivesse, estaríamos a nos preocupar a pequena, essa de base de enganarmos os pequenos cidadãos para proveito próprio. Portanto, o termo aqui que eu queria aqui provocar como debate ao Munga era precisamente a leviandade que a expressão traz, entrave. Não, é a origem de todos os males. Mas o que é que percebe de entrave? Não, ele já, o meu colega painelista aí ao lado, já discerniu, já disse de facto o que é esse entrave. Só não quiser colocar o nome, não quis chamar a questão no seu verdadeiro nome, é só isso. Okay. Vamos aproveitar, e já o debate está aberto, mas vamos aproveitar aqui e saudar o Dr. Nestor Chipaca, já está conosco. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado. E antes de tudo, eu gostava de saudar os meus colegas de painel, digo, e concomitantemente os nossos ouvintes. Bem, estamos a falar hoje sobre a corrupção como entrave aos direitos humanos, que os nossos convidados já aqui deram as suas primeiras palavras. Doutor, qual é a sua apreciação? Muito obrigado. Relativamente ao tema que se propõe, de facto é um tema atual e atuante, à medida em que nós vivemos uma realidade, não diria pandémica, mas não diria isolada, é uma situação de facto pandémica, tal qual vivemos e convivemos com a Covid-19. Relativamente aos direitos humanos, o colega aqui fez questão de definir, que é muito bom, vamos dar os conceitos. Os direitos humanos são, na verdade, aquele conjunto de direitos essenciais para a dignidade da pessoa humana. E estes direitos poderíamos enumerar, por exemplo, a liberdade, a igualdade e a própria dignidade, como já referimos. Relativamente aos entraves, parece ser um paradoxo. Se, por um lado, a República de Angola, a sua caracterização no artigo 1º da Constituição da República, é caracterizada como aquela que salvaguarda, digo, os direitos, ou seja, a dignidade da pessoa humana. Gira em torno, digamos assim, da dignidade da pessoa humana, nos seus artigos 1º, 2º, por aí fora. Bem, mas quando olhamos a realidade do nosso país, e porque a corrupção, de facto, é uma situação que até hoje, nos países desenvolvidos também fala-se de corrupção, e nós vamos focar as nossas atenções
pura e simplesmente para o nosso país, que se chama Angola, sabemos que a corrupção é feita por um grupo específico. Um grupo específico. E este grupo específico tem um nome. É o Partido da Situação. E, enfim, nesta cena, e penso que a OMUN, ao trazer à baila esta temática, é no sentido de apelar a no sentido de melhorarmos a situação sociopolítica, econômica e social do país. Ora, a corrupção, como entrave, nós hoje vemos que as pessoas, para se alimentarem, têm que estar na estrada, esta estrada sem. Isto aqui é consequência da má governação, porque corrupção, só se fala de corrupção quando não existe transparência, não existe uma boa governação. Ora, ontem mesmo tomamos conhecimento de um soba que dissera mesmo que não jantara, não sabia se iria tomar qualquer coisa, já estava há 3 dias. Mas essas situações todas que o nosso país atravessa, que do ponto de vista formal apanigua, de facto, os direitos elementares dos cidadãos, mas por conta de uma casta, sobretudo política, acapararam-se do erário e, como resultado, toda a gente vive e o país atravessa grandes entraves. Penso que, para uma questão de introdução, ficou por aqui. Muito bem, obrigado. Alguém quer acrescentar? Sanger? O nosso ilustre é Nestor. Nestor, sim. Exato. Seja bem-vindo ao nosso debate. Obrigado. E veio enriquecer ainda mais esse nosso conteúdo e tocando nos aspectos políticos que o país atravessa. Certo. E, no entanto, uma coisa é fazermos uma análise no ponto de vista político e outra coisa é fazermos a corrupção no ponto de vista humanitário. E neste contexto, sabemos perfeitamente que até naqueles países em que as democracias são muito elevadas, estamos a falar do país mãe da democracia, se assim vocês podem considerar, aceitar essa minha opinião, os Estados Unidos da América, há mendigos. É a mãe da democracia, o país mãe da democracia, mas há muitos mendigos nos Estados Unidos da América. Outros países europeus extremamente ricos, França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, há mendigos. Portanto, terá sido isso fruto da má governação desses países? Pode ser. Mas no caso concreto de Angola, às vezes é aquele egoísmo que o angolano tem. Nós, os angolanos, inclusive, quando vamos aqui bem próximo à Namíbia, o pão custa 10 randes, mas a gente diz, 10 randes, você paga 100 kwanzas, nem quer troco. 100 randes diz não quer troco, e leva um pão e deixa os 90 randes na loja. Portanto, nós somos muito exibicionistas no fundo, não é? Para exercermos essas atividades. Então, não acredito hoje, caro colega Nestor, que se tirar aquilo que o senhor Nestor chama de partido situação e colocarmos uma outra formação política, a situação muda de copo de água para vinho. A situação é mais profunda ainda. A má gestão dos recursos públicos do país é bem patente. A Angola é tão rica, mas temos uma nação tão pobre. Inclusive, esses males é que nós devemos atacar. O nosso sal que é produzido cá em Benguela, você há de comprar no país vizinho, onde vai o caminho de ferro, mais barato que o sal aqui se for comprar na Max. O sal é mais caro em Angola do que lá fora. Há países que não banham o mar e que o peixe é mais barato do que
quem vive à beira-mar. Se lembrar, o peixe aqui em Benguela está mais caro do que se for para o interior da província, vai encontrar o peixe um bocadinho mais barato. Então, isso parte da onde? É do partido situação? Ou é do contexto que o país está atravessado? Desculpa, Sr. Jerry. Quando diz que o problema da corrupção não é um problema político, é essencialmente um problema humanitário, está aqui a trazer um grande contrassenso. Sabe, porque nós não podemos separar os problemas humanitários dos problemas políticos. A corrupção é essencialmente um problema social. Eu estou de acordo. Deixa-me só avançar. É um problema que afeta a todos nós. Mas é essencialmente um problema político. Essencialmente um problema político. Porque as questões humanitárias são resolvidas dentro de um contexto político, das forças políticas que fazem a luta pelo alcance e exercício do poder. No entanto, o exercício do poder tem o objetivo de elevar a dignidade, a honra, a qualidade dos cidadãos. No entanto, quando nós chegamos a estes níveis, das dificuldades que nós estamos a ter, e quase todos os nossos direitos serem relegados para o segundo plano, e todas essas dificuldades do peixe que são até mínimas, portanto, isto é essencialmente um problema de direção e orientação política do país. É que o país neste preciso momento está sem rumo. O país está à deriva. O senhor tem que olhar para aquilo que é o atual contexto social. Ao sair da sua casa para cá, esta estação radiofônica, como é que o senhor olhou para a cara, por exemplo, de outros cidadãos angolanos? Quantos cidadãos o senhor encontrou aí que se calhar não tiveram um pedacinho de pão, que estão à beira das ruas a pedir esmolas? Quando? E isso não é um problema político? Quando se afirma, quando declara, quando diz que o problema da corrupção não é um problema político, são os políticos que definem tudo. O senhor tem que entender que os partidos políticos no poder têm a responsabilidade de elevar a qualidade de vida dos cidadãos, porque são eles que em princípio definem toda a política do país. Okay? São eles que definem em que áreas é que serão alocadas estas e aquelas receitas, são eles que definem os planos para elevar o desenvolvimento do país. Portanto, responsabilidades políticas acima de tudo. E é nesse sentido que a Omunga se coloca mais uma vez contra a nomeação do atual governador do Cuando Cubango, precisamente porque estão a ocorrer processos de crimes contra este senhor. E, portanto, se nós queremos realmente combater a corrupção, e ao combater a corrupção queremos elevar os direitos humanos, nós não podemos de maneira alguma nomear pessoas que têm a ficha manchada. A posição da Omunga nessa matéria é que essas pessoas devem primeiro resolver os seus problemas. E uma vez resolvidos os seus problemas, se saírem ilesos, sim, podem então ser nomeados para a gestão. Se não saírem ilesas, não podem de maneira alguma. Nós temos que ter aqui a capacidade de colocar pessoas sérias, não é? Para poder gerir o país, porque disso depende o sucesso ou o insucesso desse país. Então não podemos continuar aqui às voltinhas e a dizer que não é um problema político. Então, eu não tapei o sol com a peneira. Vamos irresponsabilizar o partido na Eu situação, não tapei o sol com a peneira, não. O partido não. não tem responsabilidade nessa questão da corrupção. De maneira alguma, porque senão o combate não estaria a ser feito dentro do próprio partido. Sim. Quer responder, Sr. Ger? Não, deixa o doutor Nestor. Obrigado. Eu penso que... Vamos ao próximo. O doutor Jerry Simão. Ok, o doutor Jerry Simão. É assim, nós ao analisarmos um facto, temos que conhecer o contexto do nosso país. E o nosso país atravessa crise, não só humanitária, mas como também... Esta crise humanitária... Estamos a ouvir muito baixo. Não será possível. Estamos com algumas dificuldades, mas Dr. Nestor, ok, pode como continuar ia com o seu dizendo, discurso. se queremos fazer um pouco de historicidade do nosso país, é de perceber que em 1975, quando Angola conheceu a sua independência, houve, de facto, no seio dos passos ricos, de forma injusta, deste nosso país. Isto é a realidade. Ora, mas numa nova dinâmica, no dia, creio, no dia 17, ou seja, no ano 2017, no discurso da nação, Assembleia Nacional, o Presidente da República, João Lourenço, trouxe uma nova dinâmica e
provocou expectativa no seio da população, dos cidadãos, quando prolatava que iria combater a corrupção, a bajulação, o nepotismo e todos aqueles mal que enfermam a nossa sociedade. Todos nós ficamos expectantes. Volvido 4 anos, ficamos decepcionados. Por quê? Porque não se materializaram as promessas elencadas a quando do Estado da Nação. Portanto, a questão da corrupção tem que ver, sobretudo, mais com a política de gestão. Como é que aqueles que dirigem um país levam a cabo. Porque, em termos de instrumento jurídico, nós temos muitos. Temos a resolução, por exemplo, de combate da União Africana de combate à corrupção. Temos o protocolo de combate à corrupção. Tem também a Convenção da União Africana sobre o combate à corrupção, a Convenção das Nações Unidas. Existem vários instrumentos, e a própria Constituição e o novo Código Penal também, e outros instrumentos jurídicos, vêm, sobretudo, a cautelar essa situação. É que nós temos uma situação, encontramos este entrave, que o doutor, aliás, queria afastar. O entrave está bem colocado. O entrave significa, digamos assim, puxar para trás. Entrave significa uma situação que não deixa que as instituições fluem de forma natural. Ora, aqui nós vamos encontrar uma situação que nos remete a refletirmos bastante. Mas qual é esta situação? É a situação da grande envolvência da sociedade que procura, de certa forma, influenciar aqueles que governam no sentido de darem uma única coisa. O povo só está a pedir água. Até a água foi retirada ao povo. O povo só está a pedir pão sobre a mesa. E esta é uma situação, e eu penso que nós aqui não viemos fazer política como tal, política partidária. E nós somos cidadãos e temos que fazer cidadania. É isso que nós viemos aqui fazer. Então, penso que nós não devemos ser nefelibatos. Temos que, digamos assim, viver e conviver a realidade e dizer as coisas tal conforme são, sob pena de trairmos a nossa pátria e trairmos a nossa própria consciência. Obrigado, doutor Nestor, porque acabou de dizer... Desculpa mesmo, vamos só atender um ouvinte e já vais continuar. Alô, bom dia, ouvinte. Alô, sim, bom dia. Com quem estamos a falar? Domingos Pedro. Senhor Domingos, hoje, o tema de hoje é sobre a corrupção como entrave aos direitos humanos. Na sua opinião, como é que este fenómeno pode travar os direitos humanos? O tema é muito sugestivo, pertinente e atuante. E queremos parabenizar aí ao Munga por ter lançado esse tema. E entrando mesmo já no tema, a corrupção é a base, não é? Podemos assim considerar, é a base de todos os males que advêm desse processo da corrupção. Ou seja, se até hoje vivemos dias piores, é fruto da corrupção. E esta corrupção tem um nome, até eu estou aqui a acompanhar o debate, e eu queria saber mesmo, senhor Gerno, peço desculpas por não ter fixado bem o nome, mas que gostava de saber se veio representar dignamente o gabinete de direitos humanos, porque não é possível, e eu entendo que o senhor mais velho aí do painel, neste preciso momento justificar que não é o partido da situação que trouxe a ribalta essa questão.
a corrupção. E não tem como dissociar a corrupção do partido que governa, pois eles é que definem os destinos do país. Portanto, se o senhor Germe aí é o indicado para representar os direitos humanos, como é que ele avalia o trabalho que tem sido feito para colmatar, por exemplo, a situação das pessoas vulneráveis, ou seja, mais vulneráveis? Acompanhamos ontem aí a apresentação do SOBA, que não sabia o que comer, as crianças comiam catato, em Benguela agora também catato, como conhecemos do catato lá por nós, para não ser regionalista, mas é um alimento, não é, típico daquela região. Em Benguela não é cultural. Portanto, a senhora apresentou-se como gafanhoto, como representante dos humanos. Qual é a avaliação que faz? E quem deve traçar políticas para melhorar este aspecto? Por último, quero aqui apresentar, como representante dos direitos humanos ao nível da província de Benguela. Acompanhamos anteriormente, ano passado, uma coisa, esqueci-me a data, do caso do senhor Rui Falcão com o senhor, não é, Chico, não é, o jornalista. O senhor Chico foi preso, julgado, e achou-se que não tem culpa, não culpado. Mas, até hoje, o senhor Rui Falcão, nós aqui não acompanhamos nenhum processo aberto, nem foi convocado para ser ouvido, nenhum processo. Como é que se afeta, como é que se afere, perdão, o combate à corrupção, quando o representante dos direitos humanos diz que não tem nada a ver com a política nacional? Muito obrigado a todos. Obrigado nós, senhora Domingos, pelo seu contributo. Sr. Gerry Simão vai continuar, e aqui o nosso ouvinte também levantou algumas preocupações que, se for possível, poderá também responder. Exato. Dizia eu, quando o nosso colega do painel, o Gabriel Romeu, já tentei interrompê-lo enquanto falava, na verdade não estou a tapar o sol com a peneira. A questão é política, é política. E é política, é política. Eu só me debati ao Dr. Nestor quando, nesta sede, neste momento, que estamos a tentar falar sobre os males que a corrupção traz, a sua origem, etc., e tentarmos trazer para este debate partidos políticos. Portanto, não é? E no final da sua locução, o doutor Nestor até disse que não estou aqui para fazer política. Ninguém daqui nesta mesa parece. Atenção, política partidária. Política partidária, obrigado. Mas atenção, que quem governa é o MPLA. E o ninho da corrupção reside neste partido. Isso tem que ser claro. Isso o Presidente da República também admitiu. O caro colega, se não admite, não sei em que país o caro colega vive. Não, eu não estou a dizer que não admito. Só estou a dizer que a linha que devíamos levar de discussão desse nosso tema, colocado aqui pelo Omunga, que é a corrupção como entrave dos direitos humanos, é que está a descambar para questões político-partidárias. Se quisermos, inclusive o senhor, já tentou fazer uma incursão, não é uma incursão histórica do país, desde 75 até hoje. Se tivermos que fazer uma incursão verdadeira histórica deste país, não sei se teremos um tempo para isto. Porque se quisermos aqui responsabilizar este país para chegar onde chegou, quem são os seus responsáveis, estaríamos a fugir completamente do nosso tema, que é apenas a corrupção como entrave, e que eu disse que está a esbranquear a expressão, porque a corrupção é a mãe de todas as maldades do mundo. É com a corrupção que os países levam à guerra. É pela corrupção que o mundo morre. Há falta de pão na mesa das pessoas por esta corrupção.
Não acredito hoje, caros painelistas, que se aquele que você apregoou aqui em chamar de partido de situação, e se entrar um outro partido que melhora a situação, não vai ter os mesmos problemas. Eu penso que estamos aqui a, digamos assim, introverter uma matéria que não devia ser controvertida. Temos que ter muita atenção, porque nós temos que vivemos a realidade, vivemos cá no nosso país e queremos ajudar a sociedade. Conforme disse, o Presidente da República reconheceu que o ninho da corrupção reside no seu partido. Ora, a razão pela qual não seria esta uma questão dos políticos e não dos ativistas dos direitos humanos? Não, é que nós queremos contribuir para depurar e expurgar esse vício. No seio de... Atenção que hoje a corrupção impregnou quase todo o tecido humano. Mas isso por quê? Porque um grupo, colega, sobretudo de governantes deste país, estruturou erradamente as políticas. Sobretudo, voltou-se numa política de exclusão. Esta é a grande realidade. Tempos houve em que para ser admitido naquela instituição, terias que ter um cartão. Diga-se a bom da verdade, isso mudou com a vinda do presidente João Lourenço. Mas atenção, o que houve